Oi, pessoal. Já pararam para pensar como seria, assim, enxergar o mundo com os olhos de Jesus? É uma pergunta forte, né? Sim, a gente geralmente pensa que a visão é só a luz que entra pelos olhos. Exato. Mas o material que a gente analisou hoje traz uma ideia bem diferente. E se nossos olhos, na verdade, emitissem a nossa luz interior? O que isso quer dizer? Pois é, essa inversão é o ponto de partida da nossa conversa hoje. Vamos explorar esse significado mais espiritual do olhar, sabe? E para isso a gente vai usar principalmente aquela passagem de Lucas 7, né? Na casa do Simão, o fariseu. Isso. E também outras reflexões sobre visão, julgamento, amor. A ideia é mergulhar na profundidade desse olhar espiritual e ver como ele bate de frente com o nosso jeito comum de julgar. Legal. Então vamos começar por essa diferença básica que as fontes trazem. Visão física versus visão espiritual. A física é essa que a gente conhece, os olhos captando luz. Como seria a outra? Então, a perspectiva espiritual vê os olhos mais como, tipo, lâmpadas do corpo, sabe? Lâmpadas? Eles não só recebem luz, mas projetam a luz que está dentro da gente. Mulher brilhante, bom, seria reflexo de muita luz interna, muito amor, virtudes. E um olhar mais apagado. Refletiria pouca luz. Exatamente. É a ideia de que o nosso interior transparece no jeito que a gente olha para o mundo. Faz sentido. E isso leva a gente direto para aquela cena, nossa, poderosa lá em Lucas 7. Jesus está na casa do Simão, o fariseu. Uhum. Aí entra uma mulher, conhecida como pecadora, vem por trás de Jesus, chora aos pés dele, molha com lágrimas, seca com os cabelos, unge com perfume. Uma cena muito intensa. E o Simão, o anfitrião, só olhando e julgando em silêncio, né? Pensando no passado dela. E aí que está o ponto crucial que as fontes destacam. A reação de Jesus. Ele se vira para a mulher. Mas a pergunta é para o Simão. Vês esta mulher? Isso. E o verbo grego usado aí, blepo, é interessante. Não é só ver no sentido físico, tipo notar que ela está ali. Ah, tem mais coisa. Sim. As fontes dizem que significa contemplar, examinar com atenção, ver com a mente. Jesus está convidando Simão a realmente enxergar aquela mulher. Uau! Colocando ela no centro, como alguém para ser entendida, não descartada, né? Exato. Uma inversão total do foco do Simão. E as ações dela, nossa, são descritas como uma demonstração, assim, fantástica de amor, de gratidão. O próprio Jesus diz que os pecados dela foram perdoados porque muito amor. É como se a intensidade desse amor fosse a luz que o olhar de Jesus captou, entende? Sim. E aí está o contraste que as fontes exploram. O olhar de Jesus focado na essência, no potencial de mudança, no amor dela naquele momento. E o olhar do Simão? O de Simão estava preso no passado, no julgamento. Talvez até querendo achar um motivo para diminuir Jesus por acolher ela. São duas formas bem diferentes de emitir luz, né? Uma que ilumina o potencial, a outra que foca na sombra. Perfeito. Esse olhar do Simão, que foca no negativo, me lembra outro conceito que apareceu: ter olhos cheios de adultério. Isso está em Pedro, né? E outras fontes detalham. Sim. Mas não é só sobre traição conjugal, certo? Não, nesse contexto espiritual. Aqui, adulterar, segundo as fontes, é mais no sentido de modificar o original, sabe? Distorcer a realidade com o olhar. Como assim? É descrito como uma enfermidade. A gente projeta as nossas próprias sombras, já que os olhos são o espelho da alma, e acaba vendo maldade onde não tem. Ou pior, reduzindo as pessoas a objetos, a categorias. Nossa, pesado. Se é uma enfermidade, tem cura? Ou um caminho para um olhar mais limpo? As fontes apontam que sim, principalmente pela indulgência. Indulgência. Uma fonte até busca a raiz da palavra, indult, que seria algo como doçura por dentro. Ter essa doçura interna ajudaria a ter um olhar mais generoso, menos apressado no julgamento. E isso faria parte de um treino do olhar. Gostei desse termo. Isso, um treino mesmo. Seria um esforço consciente, sabe? Parte da nossa evolução. Aprender a ver além da casca, do exterior. Tentar focar no potencial. Exato.
mesmo que ele esteja escondido. Cultivar um certo otimismo, como uma fonte diz. Nunca enxergar o mal onde o mal ainda não existe. Não deve ser fácil. Não é. As fontes até mencionam o fazer vista grossa, que não é a mesma coisa que olhar com o coração, claro. Mas talvez seja uma atitude prática, uma forma de indulgência para não ficar julgando cada coisinha mínima. Entendi. É um equilíbrio delicado. E tem também aquele paradoxo que você mencionou. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Isso parece ir contra tudo, né? Parece, né? Mas a explicação é profunda. Em alguns casos, a cegueira física poderia ser vista como uma bênção de expiação. Bênção? Como assim? Um jeito de prevenir o mau uso da visão, evitar acumular mais débitos por causa de olhares de julgamento, de desejo torto. Ah, E mais, sem a visão física, talvez a percepção interior, o olhar da mente e do coração ficasse mais aguçada, permitindo ver mais do que vós que tendes límpida a visão, como diz uma passagem. nossa! A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Forte isso. Muito. Então, juntando tudo isso, a mensagem principal parece ser sobre cultivar um olhar que reflita a nossa melhor luz, né? Um olhar de amor, de compreensão, de indulgência, que busca o potencial. Isso. Quase como um convite para a gente tentar ver o mundo, as pessoas, um pouquinho mais como Jesus via. Tentando alinhar, quem sabe, a luz dos nossos olhos com a luz dele. Exatamente. É essa a essência. E deixa a gente com aquela reflexão final, né? Que as próprias fontes sugerem. Se os nossos olhos emitem a luz que a gente tem dentro, que luz o nosso olhar está projetando por aí? Boa pergunta. E como a gente pode, no dia a dia, treinar esse olhar? Para ir além da superfície, para captar a essência, o potencial de bem em tudo e todos. Tentando chegar mais perto daquela perspectiva dele, né? Do olhar de Cristo.